time dos casados aqui. Alguns têm, não sei, né, irmão? Alguns são abençoados, não sei o que acontece. Depois me explica a dieta, porque não dá, irmão. E nessa quarentena aí fica pior ainda, né? Mas a culpa não é minha, irmãos, a culpa é do terra. João capítulo 1, versículo de número 14, diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, João Batista testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. E você diz amém. Meus irmãos, eu gosto muito de traduzir as expressões para o português que nós conhecemos hoje, não é? Graça é uma expressão muito usada hoje, principalmente no século 21. Eu não digo muito usada, mas é uma expressão que tem sido desgastada, banalizada até. Porque há uma interpretação muito equivocada a respeito dessa expressão, como se fosse qualquer coisa, como se Deus desse algo para ser diminuído. E se tem alguém especialista em esvaziar o sentido das palavras, é Satanás. Tudo que ele pega, ele esvazia o sentido da expressão, de maneira que muitas pessoas acabam, às vezes, irritando a Deus por não vigiar com certas expressões, não é? E uma das faltas da vigilância e da valorização e do entendimento do real significado da expressão graça é uma das coisas que tem irritado o Senhor. Porque para essa expressão chegar até nós, o preço foi alto. O preço foi alto. Alto? Alto é pouco, foi altíssimo. E Deus trouxe a advertência ao seu povo para aqueles que pisam, escarnecem, diminuem o sangue do seu filho. Está escrito isso. Pois eu quero, em poucas palavras, meditar com os irmãos na riqueza do que nos foi dado. Graça, essa expressão significa favor. Não é imerecido, é favor. Palavra por palavra, a expressão é favor. É imerecido porque depende de quem faz. Por isso existiu no nosso meio a expressão imerecido. Por que imerecido? Porque quem está manifestando o favor não deve nada a ninguém. Qualquer um de nós pode manifestar a graça. E nós o fazemos diariamente. Não é? Quando você faz um favor a alguém, você está manifestando o quê? A graça. Pode ser que essa pessoa deva alguma coisa a você. Então você está pagando graça com graça. Então você está pagando o favor com o favor. Este favor pode ficar melhor quando você faz sem que a pessoa te peça.
Então, quando você faz alguém sem que você deva a ela, você está manifestando uma graça que ela não pediu. Talvez ela nem mereça. Quando alguém faz algo ruim para você, e você faz algo bom para ela, você está manifestando o quê? A graça. Talvez você fez algum favor a alguém que poderia. A Bíblia nos orienta a fazermos sempre para quem não pode pagar. Mas quando você faz alguma coisa para alguém que pode pagar, que pode retribuir, então você está simplesmente recebendo de volta a graça que você deu. Só que isso, irmãos, é na ótica da terra. É no relacionamento terreno. Mas quando você levanta a cabeça e olha para cima, aleluia. Há um verso bíblico lindo que eu gosto muito, quando Deus faz uma pergunta, e eu faço essa pergunta nesta noite. Deus uma vez perguntou e disse assim: quem foi que me deu primeiro para que eu possa retribuí-lo? Alguém aqui deu alguma coisa para Deus primeiro? Claro que não, não é? Eu acho que seria loucura dizer. Porque Deus sempre dá primeiro. Aleluia. Deus sempre deu primeiro. O salmista disse: da tua mão eu te dou. Como é que pode isso? Ou seja, tudo que eu estou te dando já veio da sua mão. Isso é graça. Então, essa expressão graça não é nova. Ela não surgiu no Novo Testamento. Não, irmãos. Isso já era conhecido antes. Sempre foi conhecido da nação de Israel. Por quê? A impressão que dá é que veio agora. Jesus trouxe essa expressão nova. Mas não. Porque quando você pegar a sua Bíblia em casa, você vai encontrar diversas e diversas vezes a expressão: se tenho achado graça aos teus olhos. Essa expressão graça sempre foi conhecida. Então, Deus sempre manifestou a sua graça. Deus sempre manifestou o seu favor durante toda a história. Como eu disse no início, graça é um favor que se faz. Então, o que Cristo veio fazer foi mudar o entendimento desse relacionamento de graça. Sempre houve, porque quando Deus manifestava o seu poder para alguém, toda a nação sabia que Deus estava lhes fazendo um favor que eles não mereciam. No Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, havia uma ideia de que Deus estava longe demais. Eu vi o pastor falando esses dias aqui, não é? Da oração. Deus estava em um lugar alto demais. Então, toda vez que Deus resolvia se manifestar de alguma maneira, toda a nação entendia que Deus estava fazendo um favor que eles jamais imaginariam receber. Então eles entendiam sobre essa expressão graça. Veja que Jesus deu um choque neles. Veja como eles pensavam na distância entre Deus e eles. Quando eles recebiam uma graça, um favor de Deus, veja como eles enxergavam, de maneira que Jesus trouxe um choque
quando Jesus apareceu, quando ele ia se relacionar e falar com o Pai, ele falava o que foi cantado agora, Abba. Quer dizer paizinho, pai querido. Então, quando ele usava essa expressão, isso irritou os judeus, irritou os fariseus. Quem é ele para ter tamanha intimidade assim? Quem é ele para falar, pai querido, quem é ele? Veja que uma das acusações de Jesus na cruz, antes dele ser crucificado, uma das acusações foi: ele se chama filho de Deus. Quem é ele? E diz lá, a lei diz que não pode. Veja a imagem, a ideia que eles tinham de Deus, da distância de Deus. Quantos estão comigo nessa palavra? Então, eles não aceitavam a proximidade. Como nós somos privilegiados, não é? Pois eu venho aqui nesta noite dizer que enquanto eles olhavam de baixo, Deus olhava de cima para baixo. Há uma diferença. Quando você olha de baixo para cima, o céu está muito longe. Mas quando você olha com a ótica de Deus, nós precisamos começar a olhar com a ótica de Deus. E você vai ver que tudo vai diminuir. Os problemas vão diminuir. As dificuldades para servir a Deus vão diminuir. Você não verá empecilho. Eu fui perguntar, você gosta do quê? Do calor, do frio, da primavera, do outono? Do que você gosta? Para mim tanto faz. Porque se Deus fez, meus irmãos, Deus fez é porque precisava. Ou seja, tem gente que reclama quando está calor, já tem outro que gosta do frio. Tem gente que reclama quando está... Está entendendo, irmão? Não está bom, nada está bom. Porque está olhando de baixo para cima. Mas quando você olha de cima para baixo, você entende que Jesus disse, não, o Pai é bom. Então coma devagar nesta noite. Coma devagar para não se engasgar. Então, entendamos que houveram várias graças. Mas eu quero falar apenas de 4 delas. Vou caminhar, vou correr. Eu estava em casa meditando e disse, Jesus, não vai dar para pregar não, mas eu vou ser obediente aqui. São várias graças que já aconteceram durante toda a história. Vários favores que Deus fez, que não podemos pagar. Toda vez que Deus faz alguma coisa para mim, eu digo, o Senhor, Pai, só está aumentando a minha dívida. Eu já nasci devendo, Santo. Eu já nasci devendo para Ele. Quem está comigo aqui? Eu já nasci devendo para Ele. Irmão, se eu ficar aqui, eu não vou pagar, irmão. Não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. Era para você estar aqui? Era para você estar aqui? Se você acha que era para você estar aqui, então você não entendeu nada. Porque não era para você estar aqui. Já havia uma sentença, irmãos, enquanto os homens não entenderem isso, ele nunca vai louvar a Deus como ele é digno de ser louvado. Já havia uma sentença para você, já estava marcado o dia que você seria julgado e separado para sempre de Deus, mas está escrito que ele rasgou. Você acha que o banco está duro demais para dar glória a Deus? Você acha que o banco está duro para você glorificá-lo? É porque você não sabe o que te esperava. Tem gente que acha que está fazendo um favor quando vem para a igreja. Tem gente que acha que está fazendo um favor, porque se eu não for, vou ser cobrado pelo líder. Se eu não for, não, eu não tenho o que fazer, então eu vou. Você não está fazendo um favor para ele.
glorificado. Essa adoração que você está dizendo aí é porque Ele merece. É porque Ele é digno. Você está entendendo? Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Aleluia. O que é graça? 4 passos de Deus para nós. Isso é graça. Deus tem um plano. Quando João escreveu isso aqui, graça sobre graça, é isso que eu estou dizendo para os irmãos. Agora vem o que é graça sobre graça. É aquilo que está escrito: a vereda do justo é como a luz da aurora. Conheçamos e prossigamos em seguir ao Senhor. Ou seja, Deus se revelando cada vez mais. Deus vai se revelando, porque se Deus se revela de uma vez, a gente não suporta. Então, Deus tem que se revelar aos poucos para irmos organizando a revelação dele. O que é graça? Graça são 4 passos de Deus em direção a nós. Então eu vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, certo? Nesse quarto aqui, irmãos, Deus está em um nível conosco inimaginável. Mas o primeiro passo dessa graça é quando se ouviu a primeira vez a expressão Deus entre nós. O que é Deus entre nós? É algo que não havia. Uma nação que não tinha Deus que vivia escrava no Egito, não tinha Deus entre. A ideia era um Deus muito distante. Mas Deus resolveu colocar o seu plano em prática. Deus tem um plano. Os homens têm planos, mas Deus tem um plano. O seu plano pode não ter dado certo. Nem todos os planos que fazemos dá certo, mas o plano de Deus, esse não tem como falhar. Deus tem um plano para você. Eu vou correr. E diz o texto: o primeiro passo de Deus é Deus entre nós. O que é representado no tabernáculo? Deus vindo em nossa direção. Impensável para Israel. Mas para Deus, a coisa mais pensável. Isso era o desejo do coração de Deus. Deus vir em direção ao homem. Então Deus dá o primeiro passo em direção ao homem. Sabe por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque ele fez diferente de Saul e diferente de Adão. Adão correu de Deus. Adão fugiu de Deus. Mas Davi, quando pecava, ele corria em direção a Deus. Aleluia. Aleluia. Quanto mais você tentar se esconder de Deus por causa do teu pecado, mais a ira de Deus virá até você. Faz o seguinte, jovem, faz o seguinte, moça, corra em direção a Ele. Glória ao nome de Jesus. Então o primeiro passo de Deus, a primeira graça foi Deus entre nós. O que é Deus entre nós? Deus entre nós faz coisas extraordinárias. Veja, não tinha nada, mas agora tem mar se abrindo. Agora tem pedra dando água. Quem está comigo aqui? Agora um cajado. Eu nunca vi um cajado fazer alguma coisa, mas aquele cajado tinha tanto poder que fazia pedra sair água, tirar água de pedra. Uma queixada de jumento na mão de um homem fazia exércitos caírem. Deus entre nós. Fogo desce do céu diante dos olhos dos homens. Quem é que não queria ter essa visão aqui, irmãos? Hã? Deus entre nós. A farinha da panela é multiplicada. O azeite da botija não falta. Isso é Deus entre nós, irmãos. Deus entre. Deus entre. Eu poderia citar muitas coisas aqui, mas não dá. Primeiro passo.
Deus entre. Tá bom, Deus entre. Tá bom. Maravilha, para quem não tinha nada. Mas aí Deus dá o segundo passo. Deus está chegando mais perto. E quando Deus dá um passo, irmão, tudo muda. Eu digo, tudo muda radicalmente. Ele deu o segundo passo. E qual foi o segundo passo? Deus conosco. Tá bom, irmão? Parece que vocês não estão não, né? Mas Deus conosco, eu sempre gosto dessa expressão. Deus está conosco. Mas na verdade, Deus conosco, para mim, é muito. Para mim, não sei se para você, mas para mim, que não tinha nada, Deus comigo. Eu não gosto disso não, mas eu vou explicar o que é Deus conosco. Eu não vou mexer com você não. Deus conosco, irmãos, Deus entre nós, Deus está se movimentando, transitando. Uma hora Ele está, outra hora Ele não está. Uma hora Ele está lá, outra cá, mas nunca próximo. Deus disse uma vez para Moisés, Moisés, diga para Arão não entrar todo o tempo no Santo dos Santos, porque de vez em quando eu desço lá, e vai que no dia que eu descer lá, ele vai morrer, porque eu estou lá. Então isso é Deus entre nós. Você não pode chegar muito perto dele, mas ele está entre. É coisa boa Deus entre. Leia, vaias. Mas ele disse, para você tá bom, mas para mim não. Então eu vou dar mais um passo. Deus conosco. O que é Deus conosco, irmão? Deus conosco é aqui, ó. Segura aqui no meu braço. Isso aqui, ó. Deus está agora do meu lado. Está entendendo? Quando é que se cumpriu isso, meu pastor? Se cumpriu isso quando Jesus desceu. Quando a virgem concebeu. Você acredita nisso? Virgem concebeu. Isso aqui é coisa para crente, irmão. Porque o nome dele é Emanuel. E quando Deus está conosco, olha o que Jesus fez, irmão. Jesus revolucionou Israel. Ele fez surdo ouvir, mudo fala. Isso é Deus conosco. O mudo fala, cego vê. Foi lido hoje aqui. Ele curou a mulher, irmão. Deus conosco é de baciada, milagre é de monte. Tá bom? Deus conosco. Deus conosco, você vê ele andando sobre as águas. Você com ele, você anda sobre as águas. Tá bom para você andar sobre as águas? Tem muita gente que critica Pedro porque duvidou, mas eu quero ver quem foi que andou com Jesus sobre as águas. Pedro pode dizer, eu andei com ele sobre as águas. Isso é Deus conosco, irmão. Deus conosco, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes dá para nós, Alain? Não dá. Mas ele fez 5 pães e 2 peixes alimentar multidões. Não, irmão, glória a Deus é fraco, porque ele fez sobrar. Quantos estão comigo nessa palavra? Eu vou encerrar já, irmão. Meu pastor vai puxar minha orelha até. Isso é o quê? Isso é graça. Deus está manifestando o seu favor, a sua graça. Para você tá bom? Você chegar hoje em casa, Jesus, o gás está acabando. Dá para segurar Jesus por mais 10 dias? Aí Jesus diz, 10 dias para você. Ele multiplica estas coisas. Isso é coisa de louco. Isso é coisa de doido. Não, isso é coisa de Deus. É coisa de Deus com você.
Deus grudado em você, Deus no teu lado, Deus na tua direita, Deus na tua esquerda, Deus na frente, Deus atrás. Isso é coisa de Deus conosco. Aleluia. Deus faz isso. Aleluia. Eu queria ficar mais nesse Deus. É muita coisa, irmãos, é muita coisa. Mas tá bom para mim? É claro que tá. Ele desceu por minha causa, para andar comigo lado a lado. Para andar comigo lado a lado. Tinha esse João. Era tão lado a lado que ele reclinava a cabeça no colo dele. Isso para judeu, irmão, isso é coisa de maluco. Deus fazer isso, mas ele fez. Então deu o segundo passo, mas e o quarto? Ou melhor, o terceiro passo. Já estou querendo ir para o quarto, estou desesperado. O terceiro passo de Deus. Vamos ver se você está comigo. O primeiro passo é o quê? Deus entre. O segundo passo é o quê? E o terceiro passo? Deus em nós. Deus dentro. Para você tá bom com você. Mas Deus, irmão, Deus ele é inconformado. Eu não sei porquê. Ele não se conforma em fazer pouco. Foi lido aqui hoje. Ele não se conforma. Eu gosto sempre do número 4 na Bíblia. Porque ele, para quem não tem nada, foi lido hoje aqui. Bastava ele dar o quê? Uma boa medida, não é? Olha que ele já começa com a boa. Para quem não tem nada, bastava uma medida. Mas aí ele vem e diz, boa medida. O que é boa medida? É mais do que a medida. Ele já começa no... Está entendendo? Você começou com Deus, você já começa vencendo, irmão. Ah, irmão, eu não estou brincando não, irmão. Isso é coisa séria. Aí ele diz, não, mas ele olha, você diz, ô Jesus, obrigado pela boa medida, é mais do que eu pedi. Aí ele olha e diz, não, meu filho, calma aí, tem boa medida? O que é boa medida? Boa medida é porque já está mais do que você pediu. O que é? Aí vem a recalcado, só sabe o que é recalcado quem comprou por quilo já. O que o vendedor fazia, né? Ele dava uma batida, não é? Dava uma empurrada assim, aí Deus olha e diz, vou dar uma empurrada para caber. Aí ele olha, irmão, não é eu que digo, para mim tá bom, irmão. A boa já estava boa, imagina a recalcada. Ele diz, não, tá bom, vamos dar um jeito, meu filho. Aí ele dá uma sacudida. O que o vendedor fazia, irmão? Hã? O que ele fazia, irmão? Para quê? Tá bom para você? Tá ótimo mesmo. Aí ele olha e diz, eu quero pôr mais. Aí ele faz o quê? Em 3 minutos. Então, olha o que o texto diz, ele dá o terceiro passo. E a igreja está no terceiro passo de Deus. O terceiro passo é o passo mais lindo. Quando ele foi dado? Na cruz. Porque a graça, o texto diz, graça sobre graça. Até agora ele veio manifestando graça. Mas aí ele vai superabundar. Então, na cruz, ele fez o que as outras graças, os 2 passos atrás, não podiam fazer. Está escrito no escritor aos Hebreus. Era impossível fazer. A lei, tudo o que acontecia no Antigo Testamento funcionava como um remédio. O que é remédio? Remédio, ele não trata a causa, ele trata apenas sintomas. Ele apenas aplaca os sintomas, mas o problema está lá.
Então a lei só podia funcionar como um remédio. Ou seja, os 2 passos para trás, Deus só podia dar o essencial para não matar todo mundo. Porque segundo o escritor aos Hebreus, a lei fazia alguma coisa. Não é que ela era ineficaz, ela fazia. Está escrito que ela só podia fazer por fora, segundo a carne. Ela purificava, mas por fora. E Deus olhava e dizia, para eles está bom. Mas eu não quero ficar entre eles. Eu não quero só ficar com eles. Eu quero entrar neles. E para entrar, para quê? Para transformar. Porque por fora não transforma. Por isso que existe 2 transfigurações. Eu encerro, não dá mais, não vou mais abusar da boa vontade do meu pastor. Existem 2 transfigurações. Primeiro, a primeira transfiguração é a que Satanás faz. E qual é a de Satanás? Satanás esconde o que está dentro. Está escrito que os seus ministros se transfiguram em anjo de luz. Ou seja, eles escondem o que está dentro, a sua essência. Mas o que Jesus fez no monte, transfigurou também, ou sim ou não? Sim, mas o que Jesus fez? A transfiguração de Cristo, ela faz o que está dentro ir para fora. Então, o terceiro passo de Deus é colocar o que está fora dentro. Então eu vou melhorar isso. Antigamente o céu estava longe, mas agora no terceiro passo ele faz o céu descer. O céu desceu para mim, para você. O céu está aqui. Eu vou dizer para mim, irmão, não sei se para você, mas eu sinto o céu em mim. Está cumprindo-se em nós João 14, quando Jesus disse, quem me ama guardará a minha palavra. Não dava para guardar, guardará. Aí ele disse, eu e o Pai o amaremos e vamos fazer o céu descer e viremos a ele e nele faremos morada. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que Jesus na cruz abriu uma porta que não tinha. E sabe o que Jesus fez? Jesus entrou no nosso coração. E Jesus entrou e começou a fazer uma obra extraordinária. Aí com Jesus, irmãos, os 3 não se desgrudam. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não se largam. Então Jesus começou a fazer a sua obra extraordinária. Aí um olha e diz assim, aí como é que está meu filho a obra, né? A vida desse cidadão. Ele diz, papai, agora dá para transformar por dentro. A casa estava bagunçada. Tá parecendo com você o que eu estou dizendo? A casa estava suja. Mas eu entrei na casa dele e fiz uma limpeza lá. Fiz uma limpeza. Aí Jesus vem e Jesus diz, ô Espírito Santo, você quer vir aqui também para fazermos uma festa? Aí o Espírito Santo vem e coloca luz lá dentro, e coloca mantimento lá dentro. Aí está o Filho e o Espírito, os 2 felizes dentro. Os 2 estão felizes aqui. Os 2 estão felizes, mas eles são inseparáveis, irmão. Aí o Pai olha e diz, e vocês 2? O que vocês estão fazendo? Vocês não vão voltar, não? Vocês não vão voltar para cá? Eu estou sentindo falta de vocês. Aí os 2 olham e falam, olha Pai, agora não dá para voltar, porque se a gente voltar, a casa vai voltar a ficar suja. Aí o Pai fala, é verdade, então o negócio é trazer ele para cá, mas não dá para trazer agora, não é a minha hora, porque Deus tem o seu relógio, Deus tem o seu tempo, a sua hora, então não dá para trazê-lo para cá. Então o que vai? Fica vocês 2 aí. Aí fica Jesus e o Espírito Santo fazendo festa em nós. Mas eu disse que os 3 não se desgrudam. Aí os 2 estão fazendo a festa aqui dentro.
Você está sentindo graça da vigília, graça da oração, poder de Deus fluindo na sua veia. Você levanta, você ajoelha humilhado e levanta exaltado. É o Espírito Santo com Cristo fazendo festa. Aí o pai olha e diz: não dá para ficar sozinho sem vocês dois. Aí o pai diz: dá licença que eu vou descer para fazer parte desta festa também. Esse é o terceiro passo. A igreja está no terceiro passo de Deus. O terceiro passo é quando o céu entra. E o quarto passo? Se prepare, porque o quarto passo em breve será dado. O quarto passo é quando a trombeta tocar. Aleluia. Quando a trombeta, já estamos preparados, irmão. A coisa já está encaminhada. O pé do Pai já está levantado. E quando Ele der o quarto passo, o terceiro é o céu dentro. Mas o quarto é você dentro do céu. Não vou abusar mais do meu pastor. Deus abençoe você. Muito obrigado. Alguém para Jesus? Jesus deu 4 passos para encontrar você. Dê um passo para Ele hoje. Fique em pé, fique em pé, fiquemos em pé. Dê um passo para Ele hoje. Aleluia, basta apenas um passo. Basta apenas um passo para que Ele possa mudar a sua vida, para que Ele possa mudar a sua sorte, para que você saia da trevas para a luz, para que você saia da morte para a vida. Ele diz para você nesta noite: eis que vos dou vida e vou-la dou em abundância. Aleluia. Alguém não crente nesta noite, faz assim com a mão, faz assim com a mão. Queremos te conhecer. Alguém não crente nesta noite? Aleluia. Todos são crentes. Aleluia. Que Jesus possa falar melhor ao seu coração. Deus os abençoe. Queridos, aleluia, o apelo está aberto até o encerramento dos trabalhos. Se você não crente que está aí ouvindo a palavra de Deus e ela está fervendo no seu coração, eu digo a você: o apelo não para quando nós paramos de falar. O apelo continua até o fim dos trabalhos. Amém, meus caros? Glória a Deus. Eu quero dar 2 rápidos avisos. O aviso: Academia de Obreiros UMADES, inscrições abertas para o ingresso, aleluia, na Academia de Obreiro UMADES. É um trabalho, pastor, que o grupo faz para poder ensinar a parte do trato da obra de Deus, a diaconia das mesas, conforme o Senhor muito bem escreveu no livro. É a diaconia das mesas. Então, meus caros, aqueles que estão interessados em compor, aleluia, a diaconia das mesas relacionados ao trabalho UMADES, procurem o Júnior e procurem o Rafael. Cadê o Júnior? Façam com a mão, Júnior. Júnior está lá atrás. Cadê o Rafael? Rafael está ali. Procure esses 2 jovens e se inscreva e se aliste na obra do Senhor. O outro aviso é dia 20 de março, de hoje a 30 dias, nós teremos o nosso próximo culto UMADES, e eu tenho certeza que será bênção na sua vida e na minha vida. Amém? Quem vai estar dia 20 de março aqui? Levanta a mão. Aleluia. Deus estará te esperando aqui para te abençoar. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a cada um dos coordenadores, quero agradecer a cada um dos nossos jovens que estão conosco nesta noite. Deus os recompense em nome de Jesus. Depois eu gostaria de falar com os coordenadores da região do Colorado e com os coordenadores da região do Palmeiras. 1 minuto só é o suficiente. Amém, meus caros? Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia. E eu devolvo a direção do trabalho para o nosso pastor Davi.
Graças a Deus. Quem se alimentou dessa palavra? Deixa eu ver. Amém. Me dê um minutinho da sua atenção. Irmãos, o Ministério do Belém, e eu falo por conta da academia de obreiros que incentivam, isso é muito bom. Começar cedo, na adolescência, na juventude, fazer algo substancial para Deus. Mas olha como funciona a formação de um obreiro belemita. O nosso diácono que nos trouxe a palavra, formado no Belém. Assuma a tribuna com toda a ética e a educação, diferente daqueles que chegam aqui, a primeira coisa que faz é bater no sonoplasta, é reclamar do som, é reclamar que está pregando para cima e para baixo. Olha como é que é. Traz palavra de Deus. Traz Bíblia. Não fica contando história de carochinha. Não fica mandando você dar pirueta. Entenda, irmãos. Essa formação belemita é única. Onde um pregador formado no ministério do Belém, quando ele assume a tribuna, você vê a diferença. Irmão Júnior é um obreiro experimentado. Ele começou dizendo que tem dó dos coordenadores, porque ele coordenou os jovens em Cidade Tiradentes, em São Mateus, em várias congregações. Falava da dificuldade, é difícil, mas um obreiro experimentado. Fica aqui esta dica, porque eu amo, irmãos, trabalhar com obreiros, formar obreiros, orientar. É tão bonito um obreiro bem formado. Ele agrada a Deus, agrada a igreja, agrada o ministério. Ninguém sai insatisfeito. Mas tem uns que pregam, irmão, que a gente, olha, deixa para lá. Que Deus abençoe todos os nossos coordenadores. Irmão Júnior é nosso. Qualquer um de vocês pode convidá-lo para qualquer que seja o trabalho em qualquer uma das nossas congregações para pregar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu filho. Levante a sua mão comigo assim. Querido Deus, estamos agradecidos, Senhor, nesta noite. Como é bom ouvir palavra do céu. Ah, Jesus, obrigado, Senhor, pela graça sobre graça nas nossas vidas. Senhor, o nosso desejo é entrar no céu para desfrutar dessa graça na sua plenitude total. Então sustenta a cada um de nós, enriquece a cada moço, a cada moça com esta graça, que eles sejam cheios até transbordar, Senhor, de tal maneira que aonde forem possa ser percebida esta graça na vida daqueles que te servem verdadeiramente. Senhor, conserva-nos assim, neste modelo. Abençoa a coordenação da juventude, abençoa cada jovem, Senhor, abençoa as atividades, Senhor, guarda cada um de regresso para a sua casa, leva em paz, abençoa os trabalhos no dia de amanhã. Se o Senhor não voltar, dê a nós a alegria de continuar servindo assim, Senhor, conforme a tua palavra nos ensina, em o nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com esta igreja e permaneça para sempre. Diga comigo: Deus vos abençoe.